Então, eu queria saber aqui, quem vai começar esse nosso bate-papo respondendo a primeira pergunta: qual o impacto da vaidade nas relações entre líderes e liderados? Puxa, essa pergunta ela já começa com a abertura de cenários, né. Hum, Quando a gente está diante desse hum, líder que, de certa forma, o ego dele está presente, é uma liderança conduzida pelo ego. E essa condução pelo ego, de certa forma, é uma identificação com o seu papel, quer dizer, sem a liderança, quase que essa pessoa ela está desaparecida no universo. Ela se reconhece no papel, e esse papel precisa ser super validado, explorado, reconhecido. Então, a gente pode começar por aí, porque de certa forma, quem está nos ouvindo também, se já teve aquela experiência com aquele líder, né, com esse superego, que precisa de reconhecimento, precisa ser visto, ser ouvido, que a sua opinião é a que importa. Será que isso, nos impacta um grupo como um apelo de manipulação? Será que essas pessoas se sentem manipuladas? Será que essas pessoas, lideradas por esse líder, têm um espaço de escuta ou não? Eu preciso realmente construir estratégias de bajulação. Eu jogo para boa, vocês, boa. É sabe? bons pontos, viu, Lu? Porque quando a gente fala em narcisismo, né? O que que é o narcisista, né? É aquele que adora a si mesmo, né? E nesse processo de adorar a si mesmo, ele também quer ser adorado pelos outros, né? Então, ele quer ser visto, reconhecido e não no sentido da equidade ou igualdade com seus pares, enfim, mas num lugar de destaque mesmo. E aí é onde abre espaço, a gente reclama muito das organizações, né, do puxa-saquismo, né? E nós conversando aqui nos bastidores, a gente chegou no ponto natural de concluir que se existe o puxa-saquismo, se existem os puxa-sacos, é porque para alguém esse comportamento é Faz bom, sentido. né? É É. validado pelas pessoas. E quem permite, né, que esse comportamento exista, é exatamente porque ele precisa, né? O ego dele, trazendo para o ego que você trouxe, precisa ser amaciado com essa reverência, né? Então, o que que acontece com esse líder, né, narcisista? Ele também, eu vou conectar de novo com outro episódio nosso, tem a ver com a toxicidade que pode ser criada nesses ambientes. E eu vou jogar para vocês um ponto que é aquele profissional que não quer puxar o saco, né? Então, às vezes a gente olha, eu não vou puxar o saco de ninguém, isso aí não é certo, e com certeza isso não é certo, né? Mas como que ele consegue também conseguir abrir o seu espaço, né? A sua possibilidade de crescimento dentro de uma companhia ou dentro de uma área aonde esse líder está presente, aonde o holofote tem que ir para esse indivíduo que é narcisista, né? Ou seja, ou para o líder que é narcisista, ou eventualmente um colega que tem um alto desempenho, que Exato. tem um Uhum. certo destaque em relação aos resultados dentro da empresa e que acaba também recebendo, às vezes até da liderança, uma certa atenção diferenciada, porque ele gera resultado e aí e do outro lado retroalimenta esse comportamento, essa necessidade deles, né? O que vocês me dizem, meninas? Nossa, o que eu fico pensando, é difícil a gente conseguir se situar e se desenvolver num ambiente com esse perfil, tanto com um líder vaidoso, quanto com um colega de equipe que apresenta um alto desempenho. Que caminho você vai seguir? Eu acho que isso cabe dentro da reflexão de um ambiente da reflexão que a gente fez no episódio sobre a empresa, as empresas, cultura tóxica, a empresa tóxica,
porque talvez essa pessoa ela esteja no lugar errado. Ó, Ela não vai conseguir, se ela está dentro de uma equipe cujo líder é vaidoso e cuja o seu colega tem um grande desempenho, ela quer se desenvolver, ela não pode continuar nesse espaço e nesse lugar. Ou ele tem o caminho de, dentro da própria empresa, buscar outros lugares para se acomodar e buscar esse desenvolvimento, mas ele fica sem lugar dentro dessa... Vou te provocar bem fortemente. Por favor. O nosso podcast é Com Elas podcast Diplomacia e Liderança. Será que não exige do profissional um desenvolvimento dessa habilidade diplomática para ele poder lidar com esse líder vaidoso? Por que eu digo isso? Porque às vezes você está no lugar certo quando a gente diz das suas habilidades, competências, projeto e propósito profissional em relação ao que você faz. E o deslocamento, e você está numa companhia que ela é boa, ela tem benefícios, você tem bons colegas, você tem bons relacionamento com as interfaces, você tem clientes que você consegue fazer uma boa entrega, mas o líder é um calcanhar ali de Aquiles, uma pedra no seu caminho. Então, será que... Tô tentando gerar uma polêmica. Eu tô adorando. Será que não exige daquele profissional que está adequado em vários sentidos desenvolver outras habilidades para desenvolver um relacionamento relativamente saudável com esse líder que tem essa característica que quando você não sabe administrar e não sabe o jogo, ela vira nociva e pode ser um jogo... Perfeito, Vamos, Glenda. mas Deixa eu só contribuir aqui, porque parece aquela hora do jogo de xadrez que você não sabe com que peça mexer. É um jogo de Com que xadrez. peça lidar. Porque muitas vezes, quando você está submetido a alguém que sempre exige o reconhecimento, sob os holofotes é ele que aparece, ele não dá espaço e não cria, não constrói a reciprocidade no grupo. Porque ora eu, ora você, eu te nutro, você me nutre. Então, isso é muito sensível. Então, se eu estou submetido a esse ambiente com essa pessoa que traz, né, esses comportamentos mais narcisistas, mas toda a minha organização, eu tenho vários ganhos de estar aqui, de certa forma, eu preciso trabalhar uma flexibilidade cognitiva Ah, perfeito. e uma flexibilidade emocional. Isso. E construir redes laterais. Quer dizer, nem tudo eu estou tão direta aqui e eu posso ser vista por outros líderes, por outros times, por outra liderança. Então, é quase que um jogo de xadrez, que eu não vou me submeter exclusivamente a essa... Eu tenho um exemplo. Olha... Será que está nesse lugar dessa vaidade... porque qual é a lógica? Qual que é o pensamento por detrás? A gente pode pensar de maneira bem superficial, falar assim, ele gosta de bajulação. Mas quando a gente mergulha mais, o que a gente vai ver, ele se nutre do reconhecimento. É quase que um combustível para ele se sentir mais pleno, mais eficiente. E muitas vezes esse é um golpe, porque se ele tem uma vaidade tão grande assim, e ele precisa desses espelhos, né, que são as pessoas, o olhar das pessoas para com ele, talvez todo o comportamento, as decisões sejam guiadas por uma certa viabilidade social. Então, último exemplo desse caso. E aí ele fala, sabe qual que é o meu maior desafio? É que eu sou tão receptivo que... Gente, tem uma sedução aí, certo? O vaidoso, ele traz uma sedução. Então, eu sou tão receptivo, entre aspas, tão aberto, que todos vêm até mim. E, de certa forma, eu sou movido pelas tensões dos grupos, pelas tensões de cima. Então, a gente trazer esse olhar, né, no papel do vaidoso, e eu não estou trazendo o vaidoso tóxico, tá?
é o vaidoso. Porque mas eu quero falar, bem eu quero nesse falar um lugar. exemplo eu real eu aqui de um vaidoso tóxico. eu questiono se o comportamento... É um questionamento mesmo, assim, bem Aham. genuíno desse autodiagnóstico dele. Se é vaidade ou se é um desejo de aceitação e ser útil às pessoas. Por que que eu faço isso? Porque a vaidade, ela tem... dentro desse contexto que a gente está discutindo, ela tem um elemento de toxicidade claro, porque a vaidade em determinado nível, ela é saudável, né? Uhum. Ou seja, ela vai me impulsionar a mostrar meu trabalho, ela vai me impulsionar as pessoas saberem o que eu faço, ela vai me levar a entender, a ser validado, né? Se eu estou no caminho certo ou não. Então, uma dose pequena de vaidade, ela é extremamente saudável. Mas quando a gente está falando aqui na vaidade tóxica, por isso que eu fico questionando se ele não é Sim. um desejo de aceitação tanto que ele está sempre à disposição das pessoas, ele acaba sendo uma escolha natural do grupo de busca de ajuda, né? E a vaidade, nesse sentido da toxicidade, ela tem o narcisismo junto, ela tem talvez até um pouquinho de psicopatia, talvez ela tenha um pouco, ou melhor, ela tem uma gota de soberba, ela tem uma gota de orgulho, ela tem uma gota de psicopatia. Então, é desse lugar que é difícil lidar com o outro, porque a vaidade, dentro do seu nível saudável, ela não é problema, Exato. né? Que aí que é o que eu queria falar desse exemplo, né? Que eu fui atender um executivo que é também um liderado, certo? Então, ele é um gestor, mas ele tem um líder direto. Sim. E esse líder é um vaidoso tóxico. Então, naquele ambiente, naquele primeiro cenário, né? Então, assim, que estava ali muito difícil para ele, porque ele tem muita entrega, então ele é um executivo, né, de grandes resultados, então ele apresenta grandes resultados, mas esse líder tem muita dificuldade de reconhecimento, porque ele é extremamente vaidoso, então ele tenta puxar tudo para ele, né? Então, Sim. tanto para que ele leve os créditos daquilo que é executado pelo seu liderado, né? Então, esse já é um ponto. E porque ele gosta dos louros, né? Dos aplausos, então ele tenta puxar aquilo tudo para si. E tenta limitar, porque ele não quer que ninguém cresça mais do que ele. Ninguém apareça mais Ninguém que apareça mais. Só que, ok, então dentro desse tipo de vaidade, né, é claro que ele não enxerga e não está disposto a enxergar isso, esse líder. ele. Uhum. Quando essa pessoa, né, me procurou, então foi num processo de mentoria de desenvolvimento de habilidades, né, e aquilo que você começou falando, por quê? Porque ele começou exatamente assim. Esse meu chefe, né, esse meu líder, ele é uma pedra no meu caminho. Mas ele não é um pedregulho. Ele é uma pedra muito pesada, que eu não consigo remover. Porque esse líder, então, ainda que se fazendo dos méritos dos seus liderados, ou também por si mesmo, acaba por gerar, então, muitos resultados para a empresa. Ele entrega muita coisa. Então, para a alta liderança, ele é um excelente líder, ele é um excelente funcionário necessário. Então, quer dizer, dali ele não vai ser removido, né? Que é aquilo que a gente estava comentando, inclusive, né, no episódio também sobre essa cultura tóxica. Então, ele está ali. Então, ele falou, ele é uma pedra que eu não consigo remover. Eu falei, ótimo. Se essa pedra está aí e você não consegue remover, a alternativa que você tem é contornar a pedra. Ou remova-se. Você contorna a pedra para você continuar seguindo, né? Então, assim, não, você não precisa nem se distanciar dela. Você consegue contorná-la. Então, quando você está diante, né, de um desafio, né, de um obstáculo, né, que você julga intransponível porque você não tem força para removê-lo, olha a dimensão dele, entenda que você pode contornar. Como que você vai contornar? Com as suas habilidades. Então, se você tiver as suas táticas de negociação, das suas conversas, se você souber se comunicar melhor, se você souber se apresentar melhor, se você souber fazer a leitura do outro, se antecipar, se você souber ampliar sua rede de relacionamentos ali dentro da própria empresa, né, trabalhar as relações interpessoais e fazer uso, claro, sim,
de todas as técnicas, habilidades que a gente consegue desenvolver, a partir, inclusive, da inteligência emocional, porque você vai precisar ter esse autodomínio muito estabelecido, né? Uhum, Para não sair do seu controle diante de qualquer provocação desse líder, uhum. você consegue contornar essa pedra, né? Transpor esse obstáculo. E como que num grupo, né, pensando dentro das organizações, como que num grupo é necessário você mapear as necessidades Uhum. para que você saiba conduzir esse excesso de vaidade. Aquela reflexão da Blenda, né, do senso da utilidade, que a utilidade ela é bem-vinda demais, quer dizer, até que qual que é o caminho em que a vaidade ela se transforma na toxicidade, ela traz em si a toxicidade, ou que esse vaidoso ele rompe as conexões saudáveis e traz, né, para a cultura, para as relações, esse peso. Será que a gente poderia dizer que algumas lideranças, algumas cadeiras dos líderes, há um campo de adoecimento também psíquico? Opa, eu acho que a- gaguejei aqui. Porque não é achismo, eu tenho certeza pelo que eu escuto, né, pelas salas aí de tanto de pós-graduação quanto de workshops, enfim. E isso vem, eu acho que até de um contexto de mundo, né, de novas tensões, novos desafios que a liderança tem. Num episódio anterior, eu trouxe que quem está cuidando desse líder, né? Isso. Então, ninguém cuida do líder, né? Como a gente traz para o líder cuidar do seu liderado. E, de uma forma geral, eu acho que a gente tem muito pouco autoconhecimento, a gente investe muito, né? Muito pouco em conhecer-se, porque dói, né? Saber que a gente tem ali algumas falhas emocionais, falhas comportamentais, falhas, enfim, de diferentes naturezas. E aí o que acontece é que quando a gente tem essa baixa autoconsciência e autoconhecimento, a gente também constrói uma ilusão de quem a gente é. Então, muito dos comportamentos, às vezes, nem é reconhecido pelo próprio indivíduo como nocivo, como narcisista, como, né, enfim, como um pouco de soberba, excesso de orgulho, porque é um comportamento tão natural, tão rotineiro para ele, que o alimenta em algum lugar, né, do seu emocional, do seu psicológico, que não há espaço para questionar o comportamento do outro. Até o outro que não me entende não se adequa a mim, e não eu que tenho algo que está sendo nocivo.